já é mais antigo que eu nessa companhia de pesca. O nosso convidado é o Ironi, já está presente. Vou recebê-lo. Olá! Salve, Que salve, alegria! Maruja. Já que você me chamou de Maruja, deixa eu chamar você de Maruja também. Até o Marujo já é velho nessa companhia. Ah, só velho na companhia, né? Só Ah, ainda bem que é só na companhia, né? Assim e esconde aí? um pouquinho da Ah, nossa identidade amarelada. sim. Tudo bem, que Não, alegria o estar Cruzeiro aqui. Católico é novo. Que alegria estar aqui, Laudinha. Hoje, nesse dia especial, né, do nosso capitão que completa mais um ano de vida, o Edson, né, que teve agora há pouco no Santo Terço também. Estou muito feliz por esse dia, estou muito feliz por tudo aquilo que Deus está fazendo através desse programa Águas Mais Profundas, pelo dom da tua vida que entrou que nem mineiro, entrou de mansinho pelas beiradas no Cruzeiro Católico e agora já está lá nas comunicações, Em levando toda águas essa mais graça. profundas. Mas É, tô nadando para alcançar vocês ainda, né? não, mas você mergulhou, você não ficou na margem. Hoje a gente, Aqui, nós do Cruzeiro Católico temos uma gratidão muito grande por você, o Edson sabe disso, por tudo que você trouxe de novo para o Cruzeiro, a parte litúrgica, a parte de animação do dia a dia das nossas atividades, o marketing, a divulgação, os parceiros que você foi agregando ao Cruzeiro Católico. Deus seja louvado pela sua vida. Eu acho que o que eu estou expressando agora é uma expressão do Edson e de todos aqueles que estão com a gente. olha, hoje eu vou ficar na. Hoje eu vou ser entrevistada, porque eu falei que é velho de casa e já nem tem perguntas, já chegou falando tudo, contando tudo. Aqui, mas então, a nossa live de hoje é especial, sim, tem aniversariante, né? E aniversário não pode faltar? Bolo! Oh, e ainda caprichou no Ó, mimo aí dele. ó, todo confeitado. Vou fazer um chamado para ele aqui para a gente cantar parabéns. Chama aí, mostra ele aí. Dá para ver aí? Dá, dá. Cadê o Edson? Tá assistindo aí? Não, tá penteando o cabelo. E aí? Tá Ah, presente na live hoje, ó. Que é isso? Ué, live especial de aniversário tem que ter aniversariante, né não? como é que vai pra festa ser aniversariante? Não tem jeito, não. Bom bom que ele não vai comer o bolo. Nem eu, Edson. Você não é o único, né? Porque o bolo que tá aí, nem eu vou comer, não. Tá dando eco, tá ouvindo? Tá, eu acho que é por causa do celular. É, qual que é a transmissão dele lá? Mas isso aí, só para ele estar presente, para receber a nossa homenagem, nosso parabéns, nosso carinho, nesse dia que é tão especial, viu, Edson? Ele conseguiu falar, mas ficou emocionado. São tantas emoções, né? Foi alegria ter participado agora no terço, né? Junto com a Cleia aí. E agora tendo essa participação aí junto com vocês, em Águas Mais Profundas, tenho certeza que todos vão aproveitar muito, porque o programa tem sido uma bênção e tem levado para as pessoas a história, né, de luta aí dos missionários. E com certeza, assim como já passaram várias pessoas, seguirão outras. Hoje, o Ironi com certeza vai poder passar para as pessoas a questão das suas lutas, das suas conquistas, e vai ser muito bom para todos. E Deus abençoe a todos aí. Obrigado mais uma vez, Landinha, por fazer parte aí da missão do Cruzeiro Católico. E estamos juntos. Deus abençoe. Amém. Ele Parabéns. se emocionou comigo, não foi com você, não, Lodinha, foi comigo.
Pode ser, você já é marujo, não tem problema. Edson, parabéns, muitas felicidades. Aqui talvez eu e Laudinha representamos uma multidão de pessoas que fazem parte desses mais de 10 anos, quase 13 anos aí de Cruzeiro Católico e de todos os anos que virão pela frente. Parabéns pela tua ousadia, por ser fiel. Eu lembro comigo quanto que o Edson insistiu. O Edson só não ligou para o meu pai e para minha mãe porque eles não tinham telefone, moravam na roça. O resto ele ligou para todo mundo. Padre Eduardo, Marcos Volcan na época, Márcio Zolim. Aonde eu estava ele ligava. Diz para o Ironi ir para o Cruzeiro. Essa tua persistência mostra que, de fato, Deus te convenceu a esse projeto do Cruzeiro Católico, que ele não é uma obra humana, mas ele é uma obra divina. Parabéns aí pela tua vida, por mais esse ano de vida e por todo o Cruzeiro Católico. Tchau. Parabéns. Maravilha. Depois eu mando um pedaço de bolo pelo correio. Quero ver chegar aqui esse bolo. Aí já fica meio complicado, né? Porque pelo menos o Edson está em Minas. É mais fácil, dá para levar até de carro aí. Aqui não dá, não. Dá sim. Ironi, seja bem-vindo. Que alegria receber você nessa noite, nesse dia que é especial para a gente que faz parte do Cruzeiro Católico. Mas nesse programa que tem feito, como o Edson disse, muito bem as pessoas por receber partilhas de outras pessoas, porque o que eu tenho dito é que muitas pessoas pensam que quem reza está imune aos problemas e às dificuldades. E a gente tem mostrado isso, que a fé nos dá força para continuar, para prosseguir, mas não nos tornamos imunes a nada, nenhum problema, nenhum obstáculo, nem a enfermidade, nem nada. Só que a fé nos ajuda a passar com uma leveza, não é mesmo? E hoje É verdade. nós temos a graça de receber você para... Nós já estivemos junto a bordo em um programa e o Edson quis que você estivesse nesse dia realmente, que é o aniversário dele, porque você já está nessa missão com ele desde o início e nós comemoramos este momento partilhando as suas vitórias, as suas superações. Fique à vontade, a casa é sua, você já é de casa e conte pra gente o que você gostaria de partilhar, se tem sido algo do passado que você venceu, ou se é sobre esse tempo que nós estamos vivendo, que está desafiador para todos nós. Olha, Laudinha, eu penso assim que a vida vai nos ensinando tantas coisas, mas na vida Deus nos mostra que Ele não coloca a mão na história de um povo, de uma pessoa, se não for para tornar aquela história melhor, né? Então, quando a gente foca na graça de Deus, venha o que vier, aconteça o que acontecer, a gente faz da cruz, como diz Santa Rosa de Lima, um degrau para se chegar ao céu, né? Então, quando Deus permite, por exemplo, muitas pessoas estão demonizando, vamos dizer assim, a pandemia. E eu acho que a pandemia ela trouxe tantos frutos. Vamos olhar só para nós, para o Cruzeiro Católico, para a missão ao Poder de Deus, para a vida do Ironi, para a vida da Laudinha, para a vida do Edson, que está completando mais um ano hoje. Quantos frutos, quanto amadurecimento, mas também quantas batalhas que se não tivesse acontecido dentro dessa pandemia, nós não teríamos tido força de passar por elas, né? E quantas coisas boas, por exemplo, este programa é um programa fruto pandemia. As lives da Missão ao Poder de Deus, ao vivo, com os cercos de Jericó, eles sempre existiram, mas não de uma maneira tão pedagógica, na parte espiritual, sabendo aonde a gente quer chegar na direção do combate. Então, para nós podemos ver muitas coisas, muitos frutos. Mas a batalha é grande, né? Eu mesmo tenho tido assim dias que parece que você não tem força para levantar. Por exemplo, no último dia do cerco de Jericó, desse mês de julho, de exorcismo do sangue do Cordeiro, nós tivemos... Eu acordei pela manhã, parece que eu carregava o mundo nas minhas costas. E eu acordei de manhã e quando eu fui me preparar para ir para a missa, que a gente ia chegar mais cedo, que era a posse do Dom Hamilton,
Eu não tinha força nem de sair de dentro de casa. E eu fui para a missa e cheguei na missa e já na chegada, o pessoal da TV pedindo ajuda. Olha, converse com o bispo tal, você é mais chegado, traz o bispo. E eu já comecei a trabalhar e eu entrei naquele envolvimento. E eu fui parar naquele sábado, às 11 horas da noite, 11h05, quando terminou a adoração ao Santíssimo Sacramento. E aí que eu fui me tocar que eu não estava bem. E depois ali eu pude fazer uma leitura nesse cerco. Diante dos testemunhos, a própria graça do Padre Serginho, que fez a adoração ao sangue preciosíssimo do Senhor. O que me deu força de chegar até aquela hora foi eu tirar o foco, e você é psicóloga, vai saber do que eu estou falando, foi tirar o foco da minha derrota, ou daquilo que era para ser o caminho da minha derrota, para focar naquilo que sempre será a minha vitória, Deus. Né? Então, a gente supera isso quando a gente entende que é na nossa fraqueza, é na nossa luta, é no nosso combate, é no nosso nada que nós encontramos e experimentamos o tudo de Deus. Por exemplo, vou contar um testemunho de um santo, né? Para a gente entender o que é superar. No próximo dia 25 agora, a gente comemora 2 santos, São Tiago Maior e São Cristóvão. São Cristóvão, o nome dele é difícil até de falar. Cristóvão foi o nome que ele assumiu para a sua missão, é o que representa a sua missão. Mas Cristóvão era um homem muito forte, ele era usado nas batalhas, com outro nome, né? E quando ele ia para a batalha, todo mundo tinha certeza que aquela batalha era vitoriosa, porque ele era forte. E sempre, quando ele ia para a batalha, botavam ele chegava no limite da batalha, que tinha que ir 2 guerreiros para a linha de frente. O guerreiro que sobrevivesse, aquele exército era vitorioso, e dali acabava a guerra, o outro exército se rendia e parava. E sempre Cristóvão ia e vencia a batalha. Ele servia com muita fidelidade ao rei. E ele começou a ver, numa das festas do rei, que se tocava algumas músicas com uma linguagem demoníaca. E toda hora que tocava aquela música, o rei fazia o sinal da cruz. E ele não sabia nem que era do lado do demônio, nem que era do lado de Deus. Ele só era um grande guerreiro, forte. Ele era uma fortaleza. E ele foi ao rei, né, porque era o soldado de preferência do rei, e disse ao rei, por que você faz esse gesto aí cada vez que toca e fala aquelas palavras esquisitas lá? E o rei falou assim, é para me proteger do diabo, é para me proteger do diabo. E aí ele pensou assim, então o diabo é maior do que o rei, eu vou seguir o diabo. E ele começou a conversar com o demônio. E o demônio começou a caminhar com ele. E ele começou a servir o demônio. Então ele começou a matar mais, ele começou a destruir mais. Isso era a vida dele. E aí um certo dia ele caminhando lado a lado com o demônio, e essa é a história real dele. Ele caminhando lado a lado com o demônio, no caminho tinha uma cruz. E quando o demônio viu aquela cruz, o demônio desviou, ficou de costa, não olhou para a cruz e foi pegando uma direção que a cruz não ficasse numa visão que ele enxergasse. E Cristóvão foi atrás do demônio, porque ele servia o demônio. Aí ele perguntou, mas por que você desviou da cruz? Aí o demônio falou assim, porque ali, naquela cruz, Jesus Cristo deu a vida para salvar a humanidade. E eu não suporto a cruz. E o Cristóvão, que era muito inteligente, deu um plim nele, falou assim, pare lá. Então essa cruz não é problema. Quem é o dono dessa cruz é mais forte que o demônio. E como eu quero servir ao que tem mais força, eu quero conhecer Jesus. E ele começou a procurar Jesus. E ele foi até os cristãos, e os cristãos não sabiam explicar direito para ele como é que ele ia encontrar Jesus, porque todo mundo tinha medo dele. E ainda sabia que ele caminhava com o demônio. Então imagina, ninguém queria papo com ele. Até que um dia ele encontrou um senhorzinho e perguntou ao Senhor, próximo de um rio que tinha ali em Canaã,
e perguntou ao Senhor e disse: como é que eu faço para encontrar Jesus Cristo? E o Senhor olhou para ele e disse uma coisa que para ele era impossível. Ele falou: isso eu não consigo. Ele falou: então você está vendo aquele rio? Por ali passa pessoas. E algumas pessoas morrem afogadas porque elas não conseguem chegar do outro lado. Se você quer encontrar Jesus, vá à beira desse rio e proporciona que todas as pessoas que chegarem ali consigam passar do outro lado. E ele foi à beira do rio. E começou a levar pessoas, senhores de idade, senhoras, pessoas que não conseguiam remar a canoa. Como ele era muito grande, ele ia dentro do rio, arrastando a canoa das pessoas até do outro lado. E ele ficou muito realizado com isso. Mas ele ainda não tinha encontrado Jesus. Num dia, na calada da noite, quando não tinha mais ninguém para atravessar, ele já se preparando para descansar, chegou um menino. E o menino disse para ele: eu preciso atravessar. Está tarde, não tem uma canoa. Se eu entrar nesse rio, eu vou morrer afogado. E ele falou: não, eu te levo. Botou o menino sentado no ombro dele aqui assim e atravessou. Quando chegou do outro lado, ele disse para o menino: eu não sei quem você é, mas quando eu te carrego, parece que eu estava carregando o mundo nas minhas costas. E o menino disse para ele: verdadeiramente você está, porque o menino que você trouxe é Jesus Cristo, Senhor do mundo. E ali ele se converteu para Jesus Cristo porque carregou Jesus. Mas como que ele carregou Jesus? A partir da cruz, do sofrimento, da vida miserável de caminhar com o demônio, de tirar vidas, de lutar pela morte, porque o demônio é a morte. Então, se Deus conseguiu mudar a vida de Cristóvão, e ele tinha um cajado, né, de madeira, e o menino disse para ele: joga esse cajado na beira da tua casa e ele vai amanhecer cheio de flor. E ele jogou o cajado quando chegou em casa, depois de voltar para o rio e deixar o menino do lado de lá, e no dia seguinte o cajado, aquele pedaço de madeira seca, estava cheio de flor. Porque ele encontrou Jesus Cristo. Essa é a história de Cristóvão. Daí vem a devoção dele, de todos os motoristas, né, que invocam a proteção dele, porque ele era o que guiava, ele era quem levava as pessoas para o outro lado do rio. Então, a cruz, depende do foco dela que você olha. Para o demônio, a cruz é a destruição. Para Jesus, a cruz é a salvação. Para quem quer o caminho de Jesus, quando vem a cruz, é sinal que vem grandes graças, que vem grandes bênçãos. E quando vem uma cruz que está fora do nosso alcance, é sinal que já não somos mais nós. É Deus que está nos conduzindo, é Deus que está nos levando, é Deus que está nos orientando. E é assim que a gente... O dia, agora é do Ironi, não é de Cristóvão isso, tá? O dia que você, Laudinha, que você, Ironi, que você que está em casa conosco, não tiver nenhum problema, toma cuidado. Você pode estar sentado no barco do capeta. Agora, enquanto você estiver travando luta e batalha, força, coragem, valentia, porque aonde estão as batalhas mais intensas e com mais intensidade de batalha, é onde se encontra a maior ação de Deus. Porque aí já não somos nós, mas é Deus por nós, como na vida de Cristóvão. Que linda! Estamos no caminho certo, porque batalha... Você não tem batalha, né, Laudinha? Você... Aqui, nessa pandemia, eu já surtei e voltei um monte de vezes. Mas eu falo que nós estamos vivendo um tempo que a sensação, às vezes, que a gente vai sendo tão exprimido, que como se a gente fosse explodir mesmo, não vai dar conta. Mas aí, no final, é só Deus tirando um suco melhor, é como se espremesse para vir o melhor de nós mesmo, porque crise é tempo de criatividade. Como você disse aí, as lives surgiram, os programas surgiram. Devido à crise, a gente precisa se reinventar. E tem muita coisa que está acontecendo agora que são boas e que irão continuar, irão melhorar. Vamos ver que é melhor dessa forma do que era antes. Mas a vida não tem sido fácil, não tem poupado ninguém nesse período. Nós temos feito aqui também no Cruzeiro uma série especial com padres para falar sobre a saúde mental no presbitério nesse tempo de pandemia. Sexta-feira agora é até o padre Dudu, seu
amigo, companheiro. E o padre Dudu também está fazendo psicologia e a gente troca bastante figurinha sobre essas coisas assim. E tenho visto muito como tem sido desafio na vida deles, que também tinha padre que não tinha hábito de usar rede social, não usava nem celular direito. Então, estão tendo que se reinventar e crescer nesse meio de comunicação, porque é Deus acima de tudo. Eles assumiram esse compromisso que Deus estaria acima. E agora eles estão precisando se reinventar. Então, crise realmente é isso. Quando a gente está passando, não é fácil. Mas é tempo de criar, né? De acontecer o novo, de prosseguir. E depois vai ficar o que é bom. Com o tempo, tudo isso vai ser história e a gente vai lembrar de muita coisa que foi boa nesse tempo, né? Muitas famílias restauradas porque voltaram mais ao convívio e tantas outras coisas. Mas, e você? Como tem sido esse tempo novo, essa evangelização diferente de alguém que quase não para em casa e agora está só em casa, evangelizando de casa, né? É um formato novo, mas aí sem viajar, acostumado há tantos anos viajar. Como tem sido para você esse período? O seu emocional, como tem sido? Olha, Laudinha, eu sou um ser humano, né? E você já fez uma leitura como psicóloga, porque muitas vezes a gente, o que aparenta de resistência, só quem está no dia da gente para saber a fragilidade humana da gente também, né? Foi uma luta. Eu confesso para você que está em casa nos ouvindo agora no programa Águas Mais Profundas, e sei que tem um monte de gente que já há anos a gente está caminhando junto por causa do Cruzeiro Católico. Se Deus me falasse, olha, vai ter uma pandemia. Por isso que muitas pessoas até perguntavam para mim, Deus não te falou nada que a gente ia passar por isso? Você não veio com aquela fala no final do ano passado de uma década de ouro? Eu falei assim, olha, agora eu tenho certeza que a década vai ser de ouro mesmo, porque o ouro começa pela cruz, né? Ele é purificado no sangue do Cordeiro. Ninguém no mundo, por mais pessimista que fosse, ou por mais entendedor da leitura das coisas, poderia imaginar o que nem os cientistas. Porque se algum cientista imaginasse... Oi? Você acredita que por causa dessa revelação mesmo, dessa profecia que você teve de 10 anos de vitória e depois 10 anos de luta? Aí uma pessoa que me conhece, sabe que eu te conheço, ela me pediu para te perguntar se não era invertido 10 anos difícil para depois 10 anos de vitória. Que a gente já não. Porque nós temos que começar na cruz para poder ter a vitória, senão não tem a vitória. Agora, assim, por mais, eu sabia, eu partilhei isso no dia 12 de dezembro, quando eu revelei pela primeira vez essa profecia, no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Vila Velha, no Espírito Santo. Eu disse, se preparem, porque quando a gente fala uma década de ouro, todo mundo imagina que nós vamos nadar, que nós vamos cobrir todas as nossas contas já de arrancada, nós vamos trocar todas as roupas do nosso armário, trocar o carro, comprar uma casa na praia, né? Alguns, eu no meu caso, eu queria um avião para mim poder voar sossegado e não ter que ficar horas em aeroporto esperando. A gente começa a imaginar, que bom que a gente tem essa graça de sonhar, né? Só que o sonho de Deus, ele não pode ser vivido se não passar pela cruz. Porque senão o inimigo vai roubar o brilho. O inimigo vai roubar a graça. Olha a história de São Cristóvão de novo. Se a cruz está perto, o inimigo não passa perto. Você acha que Deus ia nos dar tanta graça em 10 anos, sem colocar a cruz junto, para que o inimigo não viesse roubar a graça? Deus. Mas você pergunta para mim. Muita coisa. Você vai perguntar assim para mim. Você vai perguntar para mim como psicóloga agora. Não, mas você sabia que nós ia ter essa aprovação? Por que não contou? Eu não sabia da aprovação também. Se eu soubesse, eu não tinha nem aberto minha boca, porque a primeira coisa que eu fiz quando começou a pandemia, eu voltei dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, você é testemunha, eu falei com você, inclusive, você estava na missa do Padre Léo, eu falei com você, Cleia, com os meus filhos, falei com o Edson, falei com o Padre Vicente,
Você estava até perto de Dom Wagner quando a gente conversou. Aquele dia eu estava no aeroporto e eu vi o caos. Um dos E maiores eu falei para aeroportos do você mundo. parar, que você estava me apavorando. Lembra? E eu voltei. Você, Marcelo disse para mim, Ironil, você perdeu a fé depois dessa missão? Você está desesperado, está pondo pânico. Eu falei, não, gente, Isso. eu vi como é que vai ser. Eu vi. Só que ali eu pensei comigo, não, mas vai ser uma semana, 15 dias, um mês. Chegou no Brasil um pouquinho por causa do descaso da nossa saúde, da vigilância sanitária, da variedade de classes sociais e a intensidade, muitas vezes, da pobreza que nós ainda vivemos em muitas regiões do Brasil. Eu falei, ela vai se estender um pouquinho mais, um mês. Não, por um mês eu tinha bagagem para ficar em casa, depois de 30 anos. Mas se você falasse para mim para 4, 5 meses, para um ano, eu ia dizer, você está louco, encosta o caixão em terra, eu não vou saber. Aqui. Só que eu não sabia de nada e eu tive que aprender a caminhar. E o aprender a caminhar com Deus é bom que abre a visão. Hoje, eu já não sei se eu quero voltar para aquela intensidade tão grande de viagens, porque eu consegui um meio que Deus me faz alcançar muito mais almas. O Edson falava isso agora há pouco no terço. Eu acho tão linda essa fala do Edson, que a gente não está atrás de número nas redes sociais. A gente está atrás de almas. E aqui, A sabe gente que não está tratando de números, mas de salvação de almas, né? E aqui eu me descobri na cruz. A resiliência, né? Se você é rígido aqui na pancada, é assim e não muda, vai quebrar a cara. Agora, se você é resiliente, se você vai se adaptando e vai deixando Deus te mover. Por exemplo, Elias, Laudinha, como é que Deus apareceu para Elias? Veio primeiro a tempestade, depois veio o vento, depois veio o terremoto, depois veio o fogo, e Deus apareceu para ele na brisa suave. Né? Então, Deus pode aparecer no fogo, no terremoto, no vento, na tempestade, mas Deus pode aparecer na brisa suave. O que Deus fez? Ele permitiu que essa pandemia acontecesse, porque se a gente não parasse, e esse que é o maior problema dessa pandemia, é o freio de mão puxado e todo mundo voando pela janela do para-brisa do carro, do avião, de tudo, porque a gente estava numa velocidade que o ser humano ele ia se destruir por si próprio. E agora a gente entendeu que não precisa correr tanto assim. Com uma BMW você chega e com uma carroça você chega também. Você só precisa saber que tem um tempo para chegar. E esse tempo foi criado por nós. E aqui está o problema. Deus não criou tempo. O tempo quem criou foi o ser humano. E é o tempo que nos escraviza. E o ser humano, ele tem que ter o controle do tempo, porque senão ele não sabe. Nós temos 1 hora para essa live. Se ela não terminar em 1 hora, ela cai. E a gente fica pressionado. Não, hoje você não tem mais compromisso, que eu vi a agenda, nós vamos voltar para essa live, que o assunto aqui não termina. Você não me deixa falar, eu não te deixo falar. Aqui, deixa eu te contar um segredo agora, um segredo, já que estamos em águas mais profundas. Naquele dia na missa de Betânia, que eu conheci Dom Wagner, nós arquitetamos um plano para te fazer desacelerar, mas nós não sabíamos que ia ser dessa forma. Dom Wagner falou que estava preocupado, e toda vez que você mandava um áudio, que você conversava sempre com a voz muito cansada, e não parava de uma cidade na outra, cidade na outra. E aí eu falei para Dom Wagner assim, o Ironi precisa desacelerar, senão ele não vai aguentar e tal. Cheguei a falar com você sobre isso. E o Dom Wagner falou assim, que queria muito oferecer um retiro para você e a Cléia, para você descansar um tempo, mas que você não aceitaria. Aí eu falei para ele assim, Dom Wagner, é só se o senhor der uma ordem como bispo dele. Aí, por obediência, ele vai aceitar. E ele chegou a falar com você no áudio. Nós combinamos uma coisa aqui, quando você chegar, eu vou fazer. Só que aí você chegou, parou, tipo assim, já tem 4 meses. Então, não tem contato do Dom Wagner. Você pode dizer para ele que o plano deu certo, você desacelerou, tem 4 meses em casa.
E, tipo assim, nós planejamos mesmo. Ele falou naquele áudio que ele ia te dar uma ordem como bispo para você diminuir, e aí ele ia proporcionar um retiro para você, para a Cléia, para você ficar um tempo maior em casa e tal. Eu falei assim, olha, aconteceu de forma não esperada, mas já era o plano de Deus para sua vida, esse desaceleramento. Estava muito, a gente estava realmente preocupado. E aí você começou mandando coisa de pandemia, de coronavírus, e eu falei, para, que você está me deixando maluca, porque aqui a gente não estava vendo aquilo que você estava vendo, e a gente não imaginava nunca que fosse chegar aqui a esse ponto também desse número de mortes, de tudo fechado, tudo parado, tanto tempo parado, todos os eventos da Canção Nova. Eu imaginei que, tipo assim, no máximo aquele mês de março ali ia cancelar, e agora já estaria... Era o que eu pensava também. O mês de março para, mês de abril a gente retoma as atividades. Tanto que o evento aqui em Matipó seria em setembro, estava tudo tranquilo. Falei assim, não, até setembro tá tranquilo, e pelo visto vai ficar para 2021 também. Então, perceba, aqui está um grande segredo da gente se reinventar, da gente se redescobrir. Quantas pessoas descobriram grandes tesouros, grandes riquezas que estavam enterradas dentro de si, que poderiam fazer com muito mais amplitude, com menos desgaste, com muito mais alcance, com menos correria. Né? Então, aí você falava antes do processo de 10 anos, né? Será que não está invertido? Não, não está invertido, não. Porque aquilo que vem muito fácil também, a gente não dá valor. Mas aquilo que você conquista na cruz, você sente até apego. Por exemplo, quanto sofrimento você teve para estar no Cruzeiro Católico, para construir a tua família, para chegar no curso de filosofia. Pega eu, quanto sofrimento eu tive para iniciar a missão ao poder de Deus, para construir uma família, para chegar a ser avô. Tudo isso, se você não tem ele muito claro dentro de você, os valores vão se perdendo. E hoje a gente encontra muitas pessoas. Eu escutava na posse Dom Hamilton no último sábado, nosso 5º bispo diocesano. Ele falou 3 palavras, 3 verbos que eu vou carregar para o resto da minha vida: servir, amar e salvar. Servir, amar. Cristo fez, serviu, se tornou servo de todos, amou e salvou ao ponto de dar a vida para que todos tivessem vida. Então, o nosso caminho é o caminho de Cristo. E muitas pessoas hoje, aí o nosso prefeito foi falar, eu achei que se o meu prefeito tivesse tomado posse como bispo da Diocese de Guarapuava, a homilia dele foi perfeita. Ele foi representar os prefeitos no final da celebração e fazer uma fala. E nesta fala, ele lembrou de tudo que era a história do Padre Chagas, que começou aqui há mais de 200 anos, a catedral onde a gente estava, e que foi a primeira obra inaugurada nessa terra quando o Padre Chagas chegou, que ele fez todo o plano piloto da cidade, né? Todo aquele processo de construir com a fé. E o prefeito disse assim: nós chegamos na posse do 5º bispo dessa diocese, todo mundo de máscara. A gente não pode nem identificar a cara um do outro. E a gente pensa que o problema é o Covid-19. E eu, como autoridade, quero dizer para vocês aqui hoje, o nosso problema não é o Covid-19. O nosso problema é o desespero, o medo, o pânico, a ansiedade, a solidão, a angústia de muitas pessoas que perderam a oportunidade de fazer do Covid-19 uma escada para se chegar a uma intimidade maior com Deus. E que se fecharam
atrás de notícias ruins, de catástrofe, de não vai dar certo, de não tem vacina, de vai quebrar, de vai falir, de vai ficar desempregado. A violência começou a aumentar, o desespero começou a aumentar. Por quê? Porque desde a gente se voltar para Deus, muitos se voltaram para o problema. E problema nós já tínhamos de monte. O Covid-19 é uma consequência dos problemas que nós vínhamos vivendo. Ele não é o fator dos problemas que estão acontecendo no mundo hoje. Ele é uma consequência do desligamento de Deus, do desligamento da fé. A gente quis ser meio semideus. Nós chegamos num ponto no mundo que o ser humano criou tanto, por capacidade de Deus, que ele esqueceu que Deus lhe dava a condição de criar e quis ser um semideus. E aonde era o problema da humanidade? Quando Lúcifer, que era um anjo da luz, quis ser Deus. Quis ser como Deus. E não pode, ninguém pode ser como Deus. Em São Miguel a gente grita, quem como Deus? E a gente é obrigado a responder, ninguém como Deus, imediatamente. Porque se a gente dizer assim, São Miguel como Deus, São Miguel está ferrado. São Miguel não é como São Miguel, Deus de Cristo, do amor restaurado, do amor revigorado. Então, nós superamos, e eu aprendi a superar. Nesses 30 anos, Laudinho, eu passei por 6 cirurgias. Teve um ano que eu sofri em 10 meses 5 acidentes de carro. O último acidente, o carro deu perca total. Eu fui tirado pelos bombeiros de dentro dos ferros do carro, cortando os ferros do carro, para me tirar de dentro da ferragem, sem nenhuma fratura. Né? Lógico, fiquei um tempo cheio de dor, que não podia quase nem caminhar, porque o impacto... Aí você que já aprofundou mais no estudo da ciência, você sabe, a dor do trauma, ela é maior do que a da fratura, né? Porque você não sente ela na hora com o corpo quente, mas quando passa 1, 2 dias, você começa a sentir a dor. E o que está acontecendo agora, que causa angústia e sofrimento, é que as pessoas elas estão paradas na dor do trauma. Elas não estão mais na dor do impacto, da fratura, da quebradura do Covid-19. Elas estão olhando e murmurando, reclamando da dor do trauma. E esse trauma ele pode ser curado em Cristo. Olha no Cruzeiro Católico, você tem ajudado a fazer a história. Quantos testemunhos de milagres. Quantos matrimônios que chegaram no Cruzeiro Católico destruídos, já nem morando na mesma casa e saíram dali e reconstruíram a família. Quantos que foram para o Cruzeiro Católico para ser o último evento da sua vida e voltar de lá, esperar a morte chegar e estão vivendo até hoje, tem mais saúde do que a gente que entusiasmou eles. Quantos que foram para o Cruzeiro Católico angustiados por causa de seus filhos e hoje estão retornando ao Cruzeiro Católico com os filhos. Quantos que foram ao Cruzeiro Católico para encontrar a Laudinha, o Ironi, o Edson, para encontrar o Padre Vicente, o Padre Lúcio, o Padre Jairo, para encontrar o Padre Reginaldo Manzotti, e se depararam com o Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo, anunciado por cada um desses que eles foram lá encontrar. O Senhor que nos faz, Ele está acima de nós que mostramos o Senhor. São Cristóvão, por isso que eu fiz questão hoje de contar essa história de São Cristóvão, porque, e tem a ver com água também, né? Já que nós estamos em águas mais profundas, né? No Cruzeiro Católico, eu nunca me esqueço da profecia que Deus deu do Cruzeiro Católico, Claudinha, é lindo demais. Quando eu cheguei naquele Cruzeiro Católico, e o Senhor disse para mim que o mar era Ele. E quem quisesse voltar para casa curado e libertado, tinha que jogar todas as suas misérias, doenças, pedidos, causas impossíveis nele, que era o mar. E quando descesse daquele navio, daquele cruzeiro,
tomasse a consciência que aquilo não existia mais. Muitos conseguiram. Muitos outros estão até hoje catando na beira do mar os problemas, esperando a onda trazer o problema de volta, porque não desapegaram do problema. Então, como é que a gente vence o problema? Como psicólogo, você vai dizer assim para mim, olha, você está entrando na minha área, deixa que isso eu falo. Mas a gente se torna um pouco psicólogo também no atendimento das pessoas, né? Não na parte científica, mas mais na parte espiritual. O que impede a pessoa de ser curada o que impede a pessoa de ser libertada da crise financeira é o apego à miséria. O que impede a pessoa de encontrar Deus verdadeiramente é o apego ao pecado. Então, quando eu me desapego daquilo que causa o mal, eu tenho liberdade para seguir aquilo que me causa o bem. Cristóvão, ele estava indo atrás do demônio porque ele achava que o demônio era o todo-poderoso. Que o demônio ia fazer ele maior do que quando ele servia ao rei. E, no entanto, quando ele deparou diante da cruz e o demônio disse, eu não posso olhar para essa cruz, Cristóvão entendeu. O magrão que foi pregado nesse sinal de mais aí é mais poderoso que esse que está do meu lado. Eu quero ele. Eu quero Jesus. E ele foi atrás de Jesus. Ou seja, ele largou do demônio. Ele foi atrás de Jesus. O demônio não pôde mais acompanhar Cristóvão. Tanto é que depois que passou tudo, o rei chamou Cristóvão e disse a ele, olha, você tem que largar a fé cristã, senão eu vou mandar você embora. E ele falou, não vou largar. O rei botou todas as ocasiões de pecado para Cristóvão se arrepender de estar seguindo Jesus e voltar para aquela vida fútil do pecado. E Cristóvão falou, não quero. Aí o que o rei mandou fazer? Mandou decapitar ele. Matou ele. Agora, eu pergunto, a morte foi o fim de Cristóvão? Não. Ele continua sendo lembrado no mundo inteiro até hoje. Agora, quem é o rei? Eu não sei nem o nome do rei que mandou matar ele. Quem foram os carrascos que mataram ele? Eu não sei. Mas eu sei quem é Cristóvão. Cristóvão é aquele que protege todos que guiam, que levam as pessoas para frente, que levam as pessoas a encontrar Deus, que levam as pessoas a encontrar um novo destino para a sua vida. Isso é superação. Ô Ironi, eu preciso partilhar algo, já que esse programa está meio invertido mesmo, você já está fazendo a entrevista. Mas então, justamente... Estou dando conselho psicológico para psicóloga. Não, e assim, isso faz parte do meu testemunho com o Cruzeiro, com você. E assim, me fez entender muita coisa quando você disse aí dessa profecia dos 10 anos prósperos, né? Então, eu já fazia caravanas para Canção Nova, eu estava com foco de fazer peregrinações, e veio toda aquela crise, né? O Brasil começou com aquela crise, o dólar foi lá em cima. Então, era impossível naquele período fazer peregrinação. E aí eu vi um vídeo postado na sua rede social fazendo um convite para o Cruzeiro. E entrei em contato lá com o Cruzeiro, e aí foi o próprio Edson que me retornou, a gente já começou ali um processo de amizade, ele contando como surgiu e tal. Até que chegou o dia de embarcar, e eu havia vendido, acho que uma cabine, e o Edson me chamou para ir para fazer as fotos do Cruzeiro. E em mim ficou aquela sensação assim, eu estava assim num período muito de questionamento, tipo, o que Deus quer de mim? O que eu vou fazer da minha vida? Para que Deus me chama? Sentia esse chamado, mas não sabia o que fazer. E eu resolvi contar isso aqui porque eu imagino que muitas pessoas que estão nos ouvindo têm esse desejo por uma oração para alguém que revele o que Deus espere dela. A gente tem muito isso de querer assim, Deus vai falar isso, que eu vou ser isso, 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 e que a vida vai vir pronta, assim, né? E aí eu embarquei naquele cruzeiro com essa expectativa, assim, de um atendimento seu e de uma profecia para minha vida. Eu queria encontrar um sentido para minha vida. E nessa época eu já vivia um tempão, assim, querendo que alguém falasse algo, Monsenhor Jonas, você e tantos outros, falasse para mim o que Deus esperava de mim. E aí nós fomos para aquele cruzeiro, você passou todos os dias atendendo, e eu esperando um atendimento, e sonhando com aquilo, tipo assim... Continuei esperando, meu momento, agora é meu momento. E aí eu fiquei para o último dia, e eu perguntava para Deus assim,
o que eu deveria pedir no momento de oração, porque, tipo, eu encontrei o gênio, né? Esfreguei a lâmpada ali, tinha direito de um desejo. Então, agora eu vou pensar muito bem qual que é esse desejo, esse momento único, preciso saber o que, que Deus vai revelar para mim. E aí eu perguntei para Deus todos os dias, durante a missa, durante os momentos de oração. E na última noite, Deus falou para mim assim, não peça para você. Aí eu falei, Deus está brincando comigo, né? É meu sonho, eu estou esperando tanto tempo, e o que, que eu vou pedir? E minha mãe realmente estava com várias enfermidades, minha mãe já não conseguia mais assim, ir à rua a pé, só saía de carro e com muita dificuldade, com artrite, artrose e várias outras coisas. Então me veio o desejo que a oração fosse para minha mãe, porque ela estava realmente enferma, estava com muitas dores. Eu viajei e deixei minha mãe com muita dor. Ela já estava tomando morfina e não estava retirando a dor. Então, quando eu me sentei diante de você e você me perguntou, né, o que, que a gente iria rezar, e ali eu falei que seria para minha mãe e tal, eu me emocionei, você se emocionou junto. Não sei se você se lembra desse momento, que foi assim o nosso primeiro contato aí. Nós choramos e houve um silêncio da sua parte. Pensei, pronto, o Irani repousou agora. E não falou. Aí daqui a pouco você começou a falar para mim. E você foi falando tudo que realmente estava no meu coração. Você via um cofre cheio de pedras preciosas e que foram fechados por vários motivos e que Deus agora abria um momento de muita abundância para minha vida, que meu ministério iria crescer muito, não sei o quê. Falei, não, tudo que eu precisava. Eu vim assim, extasiada. E de repente começou a acontecer tudo inverso. Eu falei assim, o Irani errou, aquela oração tá errada, porque tá tudo muito pior. Tipo assim, o que era para ser um tempo de abundância, parece que está se tornando um tempo de maior miséria. E eu fui vivendo isso, tipo assim, e cavando, e cavando, e cavando, e cavando. E agora eu começo a sentir assim, como se aquele deserto começasse a passar, como se o ministério começasse a surgir, começasse a aparecer. Mas aí, pela sua partilha de hoje, dessa profecia, eu me dei conta que primeiro era necessário a cruz. Talvez até então eu não tinha compreendido, de fato, essa profecia para a minha vida. Porque é justo o que está acontecendo na pandemia. Você disse 10 anos próspero e a gente começou o ano com um ano que ninguém nunca viveu. Eu não conhecia nem a palavra pandemia até esse momento, né? A gente via muito falar de epidemia, mas pandemia não vivemos isso. Não tem ninguém da nossa geração para contar que passou por isso em outra época. E aí, essas pessoas que estão nos ouvindo, que têm esse desejo de estar no cruzeiro para essa vida transformada, realmente vale muito a pena. A minha vida foi muito transformada. Você fala aí de número de coisas que eu levei para o cruzeiro, mas também vem muita coisa em mim. Tem muita coisa em mim que eu fui construindo com vocês, com o cruzeiro, com toda essa transformação. Vejo realmente pessoas agora que não podiam ter filhos e foram ao cruzeiro, engravidaram. Então, assim, são muitos testemunhos fortes. E o programa Em Águas Mais Profundas está se preparando para isso. A gente vai ter uma parte que é com os peregrinos, para a gente começar a contar esses testemunhos, para começar a dar uma direção espiritual. Então, assim, eu estou contando isso para dizer que foi com você, foi com o Cruzeiro Católico, mas não foi assim, eu não voltei com tudo acontecendo. A gente acha que a vida vai acontecer num passo de mágica. Deus falou para mim e amanhã eu já posso comprar minha casa nova, meu carro e tudo vai começar a fluir e dar certo. Tem um processo na gente, a gente precisa passar por essa transformação. E a gente só é transformado na cruz, eu não tenho dúvidas disso. Que esse ano que está sendo difícil é porque Deus prepara algo de muito grande para todos nós. E virá muita coisa grande. Eu, por exemplo, no Cruzeiro, teve uma época que eu pedi para o Edson para mim não ir no Cruzeiro. Tanto é que eu fiquei, acho que 1 ou 2 anos sem ir para o Cruzeiro. Um ano, no meio de tudo isso, que eu fui acusado, que eu vivia da providência. E como pode alguém que vive da providência estar num Cruzeiro católico com a sua família? Só que as pessoas nunca pensaram que foi o grande coração do Edson, como organizador do evento, que proporcionou em todos os cruzeiros que o Irani fosse como missionário sem custo para o cruzeiro. E muitas pessoas, até alguns que eram benfeitores da missão, pararam de ajudar a missão.
pararam de ajudar o Ironi, pararam de ajudar a missão, porque achavam que o Ironi estava agora todo ano num cruzeiro, que o Ironi estava usando o dinheiro da missão num cruzeiro. Muito pelo contrário. O Cruzeiro Católico passou a ser uma fonte de sustento. Todas as pessoas que vão ao Cruzeiro Católico, na inscrição dessas pessoas está a minha inscrição, está a inscrição dos outros missionários e está uma ajuda missionária que muitas vezes, quando o número de pessoas cresce, o Edson consegue, pela Mundial Turismo, nos ajudar. Então, só que como que eu ia dizer isso para as pessoas? Ninguém acredita. Não, quem vai levar alguém de graça para um cruzeiro católico? Ninguém foi de graça, porque lá também nós tínhamos um serviço a prestar. E mais que justo, porque a própria palavra de Deus, seja um serviço missionário, você não vai pagar para fazer uma missão. Aquele custo da missão, já que é uma obra missionária, tem que estar no custo da organização. E o Edson, como pai de todos os missionários, sempre procurou muito fiel a isso. Eu lembro que teve anos que o Edson teve que tirar dinheiro do bolso. E que perdeu, inclusive, parceiros que não entenderam, porque foi ano difícil, ano de crise, a moeda alterou muito, nós esperávamos um número de pessoas, foi feito um investimento com um número de pessoas, foi um número de pessoas reduzido, e a despesa, quando você sai para o cruzeiro, para organizar o cruzeiro, antes das pessoas entrar, você já tem a despesa. E quando as pessoas vão vindo, a entrada daquilo vai abatendo. No Cruzeiro Católico não tem... Em muitos desses anos, eu vi o Edson tendo que tirar dinheiro de empresa dele, tendo que buscar recurso em outras áreas para suprir, porque ele sabia que aquilo era uma obra missionária, que aquilo era um projeto que Deus ia usar para salvar e precisava passar pela cruz. Então teve a cruz do Edson, nós tivemos a cruz de muita humilhação, de crítica, teve algumas pessoas que depois que viram eu no Cruzeiro Católico cancelaram até missão comigo. Não, eu não quero um pregador aqui que vai fazer cruzeiro. Veja, é como se um filho de Deus tivesse que viver sempre na miséria. Não, os filhos de Deus têm que viver no melhor que tem. Por exemplo, nós vamos para o cruzeiro para quê? Nós queremos transformar aquela realidade que parece ser uma Sodoma e Gomorra numa casa de Deus, com missa, com pregação, com show católico, com oração, com confissão, com atendimento, com pessoas que vão viver a experiência de Deus. Onde você imaginou um cruzeiro católico com missa todo dia? Com grupo de oração todo dia? Com padres atendendo confissão? Com ministros de música que são conhecidos mundialmente ali durante todo o período do cruzeiro, sentado, participando das palestras, participando da missa, participando, fazendo seu show, levando as pessoas a uma experiência de Deus. Então isso é missão, e para isso tem uma cruz. E qual é a primeira cruz? É a da humilhação. Aquela que você vai ser humilhado. Por isso que a palavra diz: felizes aqueles que forem perseguidos, humilhados por causa do reino do céu. Alegrai-vos, porque a vossa recompensa será eterna. Felizes os que estão sofrendo nessa pandemia, alegrai-vos, porque a vossa recompensa vai ser eterna. Ô, Ironi, é verdade, você fala que a gente trabalha mesmo. Desse último cruzeiro eu não consegui conhecer. A gente tem noite que não dorme. Eu tenho Cruzeiro Católico, eu atendi 24 horas e o Edson levando cafezinho e água para mim, sem dormir também, para mim dar conta de poder cumprir aquele rito missionário que nós tínhamos prometido, né? Me lembro só de agora esse último. Quantos grupos, você tendo que fazer os programas, a gente tendo as sessões onde tinha os encontros, porque era grande o número, tinham que dividir em horários, depois as salas com os mini-grupos também dividido, tendo 4, 5, 6, chegou a ter 7 mini-grupos num dia. Imagine, são 7 horas de trabalho, sem contar os intervalos, e a gente não é anjo, né? A gente precisa dormir, tomar banho.
A nossa live está chegando ao fim. Mas eu preciso dizer para as pessoas que essa bondade do Edson, que leva o Ironi, que me leva, quer levar também você agora de graça. Tem uma promoção aí e a foto oficial está no Instagram do Cruzeiro. Eu estou vendo lá muitas pessoas comentando em qualquer foto. Não é, tem lá escrito na legenda foto oficial. As pessoas precisam seguir o perfil do Cruzeiro, marcar 5 amigos e curtir a foto oficial. O comentário dos 5 amigos precisa ser nessa foto oficial, senão na hora do sorteio, que está em outras fotos, o que está comentado na página do Ironi, que divulgou também o sorteio, não vai valer. Somente os comentários da foto oficial. Então é importante que as pessoas saibam disso. Tem muita gente perguntando como fazer para ir. Então, se alguém está nos acompanhando e não tem condições de ir, assim como eu, o Edson também quer levar você. É só você ir lá, curtir a foto, seguir o perfil e marcar 5 amigos. E outras pessoas que estão interessadas também, é só acessar o site www.cruzeirocatólico.com.br. Ironi, nós vamos continuar? Nós vamos voltar? Você tem mais coisa para partilhar? Olha, Laudinha, eu estou aqui à disposição. Eu queria, se a gente pudesse voltar, pelo menos fazer uma oração por todo mundo aí. Nós chegamos a um número bem significativo hoje aqui na live. E o meu ministério é a oração, né? Nós estamos aí saindo de um cerco, estamos no meio do sangue preciosíssimo de Jesus. Se você me der a graça, terminando mais 5, 10 minutinhos aí, a gente conduz uma oração e depois você também faz aí